Meus queridos irmãos, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, traz este ensino, esta admoestação do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Novamente, vamos ler o finalzinho deste versículo. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, este versículo nos ensina que tudo que fazemos nesta vida, no afã de servir a Deus, em prol da conquista de almas, ou conquista das nossas bênçãos materiais e espirituais, inevitavelmente tem que passar por Jesus Cristo. Sem Jesus, nada podemos fazer, uma vez que precisamos permanecer, tornar-nos um ramo da videira, pois só assim podemos receber o alimento que poderia fazer-nos frutificar na obra do Senhor. Somente quando permanecemos em Cristo, quando a seiva da videira passou a ser o alimento que nos moviam todos os dias, nos nutria e nos ensinava em todos os fundamentos do Evangelho. O nosso alimento de Deus para todos os dias. Precisamos diariamente do precioso alimento do Senhor Jesus Cristo, que são colocados nas nossas mesas, nas mesas daquele que ouvem, assistem os cultos, servem ao Senhor, assim estão degustando e saboreando a palavra de Deus, sendo nutridos, portanto, passando a usufruir do privilégio de ser transformado pelo Evangelho, sendo curados e libertos, porque esta mesa cura de verdade. Portanto, permanecemos em Cristo, pois só assim poderemos dar frutos que venham a ser a abundante fidelidade que vem deste relacionamento com o nosso Senhor. Mas para isso, queridos, precisamos perseverar, ou seja, ficar permanente em Cristo Jesus. Observa aqui o que nos ensina Hebreus capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança é ficar em Cristo. Essa perseverança, queridos, é um sentimento fruto da confiança que temos em Deus. Sem esta perseverança, não há como alcançar as promessas que o Senhor tem para nossas vidas, e somente aqueles que resistem aos desafios por ela imposta podem usufruir. Aquele que promete não deixa de cumprir, e a sua mão não demora a nos alcançar, porque a sua fidelidade nunca deixou de existir, pois a sua promessa é de estar ao nosso lado todos os dias da nossa existência. Assim, olhemos para nossos dias com os olhos da fé, porque será através dela que conquistaremos o galardão que o Senhor tem para os que permanecem, mesmo quando não houver nada que nos faça continuar. A certeza da nossa fé está na esperança de um novo dia em Cristo, porque Ele não tardará, e até que Ele venha, haverá necessidade de perseverar,
porque somente aqueles que permanecem usufruirão das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama para sermos um com Ele e o Pai, nos chama para viver sobre a vontade de Deus que ilumina os nossos corações e mentes e nos faz conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade, pois ela transformará os nossos pensamentos e os nossos desejos. Observe o que Paulo, o apóstolo, nos ensina em Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Onde a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queridos, suportamos pressões, tribulações. Ao suportarmos, revela resiliência de nossa parte, sustentados exclusivamente pela perseverança que brota da nossa fé. Enfrentamos nosso adversário, o diabo, diariamente. Todos nós estamos sujeitos às opressões, às tribulações, pois elas fazem parte da nossa existência e ninguém está imune a elas. Estou falando especialmente aqueles que servem a Jesus Cristo. Desta forma, aquele que tem Jesus Cristo como Senhor de sua vida, sabe que estes momentos são normais e são até importantes para saber se temos maturidade para vencê-los com a nossa confiança no que o Senhor pode nos conceder. A perseverança com a qual passamos por estes momentos é fruto da fé que temos no agir de Deus em nossa vida, porque sem perseverança não será possível desfrutar da experiência que nos faz provar do agir de Deus. Esta é a nossa esperança, porque ela é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Perseverar até experimentar a manifestação de Deus em nossa vida, não importando o que passamos. O apóstolo Paulo nos encoraja a manter a perseverança nos momentos de tribulação, como lemos, de estarmos confiantes pela fé e esperando o agir do Senhor, até que tenhamos uma experiência que reforce a esperança que o Espírito Santo nos concede. Assim, poderemos receber esse elogio de Deus, descrito em Apocalipse 2:2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Neste texto, Jesus faz um elogio aos irmãos de Éfeso, em virtude do trabalho, do esforço e da perseverança que os mantém firme no evangelho que receberam. A perseverança que Jesus se refere é a capacidade de sustentar nossa fé e enfrentar todas as adversidades que se levantam contra nós. Mas não se esqueça, queridos, que para a sua vitória, você precisa estar ligada na verdadeira videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Disse Jesus em João 15:5. Temos que ser servos aprovados. Esses
tem como maior virtude conhecer o Evangelho, que possa viver por ele e através dele sustentar a sua fé. Por isso, os irmãos da igreja de Éfeso foram elogiados por Jesus, por terem se esforçado na sua labuta e, mais que isso, terem permanecido fiéis ao Evangelho que receberam, inclusive sendo defensores da fé que abraçaram. Que este seja o nosso exemplo para, como servos do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, porque diante de tantos que não conseguem defender a sua consistência, o que creem, precisam vencer pela nossa fé, justificando a graça que recebemos em Cristo Jesus, de forma que nos encontremos fiéis ao Evangelho do qual fomos ensinados. Amém? Vamos falar com o Pai. Maravilhoso e eterno Deus, glorioso é o Senhor, imutável, um Deus que permanece sempre ao nosso lado, presente em nossas vidas. Queremos nos manter leais, perseverante, persistente, ligados à videira verdadeira que é o teu Filho Jesus Cristo, para que possamos dar frutos, muitos frutos nesta terra. Obrigado por tua boa, maravilhosa e agradável palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada. Continua abençoando os nossos lares, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, um abraço, Deus te abençoe grandemente e que esta bênção seja extensiva ao seu lar. E até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante isso com todo o seu coração. Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus.